nosso canal, que você deixe um like ali, um comentário, para que cada dia nós possamos estar colocando mais conteúdo para você e cada vez ter uma palavra de Deus para a sua vida. Seja edificado por esta palavra. Quando nós olhamos para a vida do profeta Joel, algumas lições nós aprendemos. Algumas lições devem e podem ser aplicadas para a nossa vida na atualidade. Porque muito do assunto que está revelado pelo profeta Joel é um assunto que envolve a nossa vida, de uma forma direta e de uma forma indireta. É como se fosse uma grande mesa, com bastante alimento, exposta diante de todos aqueles que a podem vê-la e percebê-la. Só que a atitude de cada indivíduo fará toda a diferença para com o propósito daquela mesa que está diante dos seus olhos. O profeta Joel, ele traz uma série de lições para nós. E uma das que eu mais admiro é que, ao invés de se entregar ao caos da sua época, ele procurou ver algo que Deus poderia manifestar na sua vida. Ele está em um período de caos, ele está vivendo uma época de adversidade, que se aplica bem ao contexto que todos nós estamos inseridos nesses últimos dias. Só que parece que há um estalo divino. Não sei se essa palavra teologicamente é correta, mas eu vou usá-la essa noite. Houve um estalo divino na mente de Joel, e ao invés de olhar para o caos que lhe envolvia, ele começou a mirar em Deus e focar a sua visão em Deus. Quando Joel toma essa atitude, esse livro, a qual os jovens escolheram para tirar um texto para a base do seu evento neste final de semana, surgiu. Joel percebe as adversidades do seu tempo. Acho que esse microfone aqui já está cansado. Ele percebe as dificuldades do seu tempo e ele vai até o Senhor para que ele possa então buscar de Deus algumas respostas para transmitir ao povo e também para edificar a sua vida. O tempo é um tempo de muita devastação. O tempo é um tempo de muita adversidade e luta. E Joel percebe que para vencer os desafios da sua época, ele vai precisar diretamente de uma intervenção divina. Então nós temos 3 capítulos que se dividem de forma bem simples. O primeiro já se cumpriu. O capítulo 2 está em processo de cumprimento. E o capítulo 3, ele é totalmente escatológico, porque ele é um profeta que revela a doutrina dos últimos dias. Mas Deus, de forma sábia, gloriosa e perfeita, resolveu nos botar na metade da história. Deus não nos introduziu no capítulo 1, Deus não nos introduziu no capítulo 3, Deus nos colocou exatamente no capítulo 2, que é como uma ponte que prepara a humanidade para receber as maiores revelações de Deus nesses últimos dias. A dificuldade que Joel tem é que quando ele escreve,
essa profecia, ele tem em mente de que isso aqui é só para o seu povo, é só para a sua nação, é uma promessa que está atrelado à sua linhagem existencial. Ele não tem noção do que Deus está dando a ele, agregará e será compartilhado a pessoas que não vêm do tronco de Abraão. Ele não tem noção disso. Ele simplesmente lança essas verdades e sabe de que elas vão se cumprir no tempo de Deus. Deus, de forma especial, nos colocou no meio da parte que eu costumo dizer que é a melhor. Nós não somos penalizados pelo juízo que veio no capítulo 1. Nós não seremos penalizados pela sentença do capítulo de número 3. Nós fomos direcionados para adentrar o capítulo 2, que é o capítulo que mostra as benéficas de Deus, as manifestações gloriosas de Deus. Se você não entendeu, Deus está dizendo essa noite que te introduziu na melhor fase da história e das profecias dadas por esse homem, porque essa fase é a melhor fase. E se você não mergulhar nessa fase, daqui a um tempo ela vai deixar o seu cumprimento, para que a fase de número 3 comece a adentrar em evidência. E aí você poderá querer recobrar o que está no capítulo 2, e Deus dirá dos altos céus: não, já passou, essa fase já se cumpriu. Você não tomou posse dela porque você não quis. Você não mergulhou nela porque você não entendeu a revelação. E ele então vai dizer algumas coisas que eu escrevi aqui e desejo compartilhar. A primeira coisa é que ele vai dizer que Israel está lidando com um grande inimigo, com um grande exército. O exército aqui que o Joel vai mensurar é o exército dos gafanhotos. Ele vai dizer que esse exército, ele vem em pelo menos 4 fases, e não tem fertilizante humano que ia conseguir combater os ataques desses animais. Porque para que Israel pudesse preservar aquilo que eles haviam labutado em semear e estavam dispostos em colher, eles precisavam de algo divino, de algo celestial. E as suas habilidades humanas, por mais capazes que fossem, elas seriam incapazes de resolver essa adversidade que eles estavam vivendo. E quando eu olho para mim e para você, eu aprendo o seguinte, jovem: talvez você não tenha um exército de gafanhoto para enfrentar, você não tem um exército de filisteu para enfrentar, você não tem um exército de cananeu para enfrentar, você não tem um exército de faraó para enfrentar. Mas quem é de nós aqui essa noite que volta e meia não se depara com uma luta, que não se depara com uma peleja, que não se depara com combate? E aquele combate, por mais diminuto que seja, e por mais pequeno que ele pareça, ao longo do tempo, parece que ele vai se avolumando, parece que ele vai crescendo, parece que ele vai se ampliando. E você percebe que aquilo que era pequeno e às vezes muito insignificante, parece que se transformou em um exército. E você menciona a sua capacidade, analisa o seu poder de ataque e percebe: se eu não correr a Deus, eu vou sucumbir diante dessa adversidade. Joel está entendendo que essa sentença só será tirada se houver um desejo pelo sobrenatural de Deus. A igreja precisa acordar. Os jovens aqui dessa congregação já estão bem dispersos, já estão bem apercebidos essa noite, de que é preciso tomar uma posição,
de que o ataque cada vez será maior, de que o ataque cada dia será mais ferrenho. E não adianta a gente querer tentar achotar, vamos assim dizer, a apostasia, tentar achotar a frieza espiritual, tentar fechar a porta para a incredulidade, porque ela virá com as suas ferrenhas, as setas e ataques nesses últimos dias. Nós só temos um método, nós só temos um meio, nós só temos uma posição a ser feita para encarar esse grande exército que vem, tentar roubar o glória a Deus da igreja, tentar tirar o aleluia da igreja, tentar tirar a conversão das almas dentro da igreja, tentar tirar o batismo com o Espírito Santo de dentro da igreja. Isso significa que Osés está dizendo: olha, não adianta vocês tentar fechar a cerca, não adianta vocês tentar aumentar os muros de pedra, porque os animais que estão atacando, eles são voadores, e eles conseguem passar e transpor qualquer barreira humana. Isso significa que a gente precisa acordar para a realidade e perceber que para a gente manter a presença de Deus todos os dias na nossa vida, nós teremos que tapar essas brechas, nós teremos que tapar essas lacunas, porque o Espírito de Deus, ele é um Espírito cuidadoso, ele é um Espírito perfeito, ele é um Espírito zeloso, e se Deus derramar algo sobre a sua vida, e você não procurar tapar as brechas, isso vai saindo da sua vida de forma gradativa, e quando você menos perceber, você pode até dizer: olha, eu acho que é por causa disso, daquilo, e Deus dirá: não, é por causa das brechas que você deixou, e essas brechas permitiu que os inimigos lograssem êxito na sua vida. Você pare e pense, talvez você esteja aqui essa noite me ouvindo, e Deus está dizendo para você: eu desejo te encher, eu desejo te revestir, eu desejo transformar você em um pregador eloquente, eu desejo tornar você em uma levita que, quando tiver com o microfone nas mãos, ou tiver entoando a sua voz a Deus, como foi o cantor, eu me manifesto na igreja. E você se preocupa com a voz, você se preocupa com a canção que deve escolher, se de um cantor ou de uma cantora, se de uma banda nacional ou de uma banda internacional. E Deus olha para você e diz assim: isso é importante, isso também deve ser a sua preocupação, mas a sua maior preocupação deveria ser com você mesmo, porque se eu desse a você a minha unção, a minha glória e o meu poder, e não tivesse brecha na sua vida para ela se esvair, significa que você, cantando o hino da harpa cristã, o poder de Deus iria cair na igreja, aleluia, de forma maravilhosa e poderosa. Joel está dizendo: olha, o problema de vocês não é o gafanhoto, o problema de vocês não é o exército inimigo, o problema de vocês é a brecha que vocês dão para esse caos se instaurar. Mas essa noite eu vim aqui como profeta, dizer que Deus está essa noite curando feridas, Deus está cicatrizando traumas, Deus está essa noite marcando vidas aqui com a sua presença e com a sua glória. E aqueles que estão recebendo essa palavra, aleluia, dê um glória a Deus a Ele essa noite. Se eu preciso estar avivado para estar inserido no seu reino, isso significa dizer que o meu preparo aqui essa noite não é só para encarar os exércitos que tentam roubar essa glória. Eu também devo estar preparado para me encontrar com Ele, preparado para me vê-lo face a face. Foi cantado aqui essa noite, uma das maiores funções do avivamento é preparar a igreja para se encontrar com o noivo. Eu não sei se você gosta de barulho, eu não sei se você gosta do movimento pentecostal,
Mas a igreja que Cristo vai buscar nesses últimos dias, ela está sendo movida pelo movimento e pelo poder pentecostal. Isso significa dizer que eu não vou me preparar, ou não estarei preparado para essa volta, se eu não voltar a algumas habilidades e práticas que eu tinha no passado. Sabe por que o exército inimigo veio? Sabe por que os gafanhotos vieram? Sabe por quê? Porque Israel deixou de fazer o que lhes preservava, que era uma vida devocional com Deus. O teu carro não bate, irmão, porque você tem seguro. Não roubam o teu veículo porque você mora numa casa boa ou porque você é um pregador do evangelho. Não, essas fatalidades às vezes são inibidas de ocorrer com a gente, é porque a gente vive uma vida devocional com Deus. O resultado do seu sucesso familiar não se dá só à carreira profissional que você escolheu. Ela passa muito pelas suas atividades pessoais com Deus. Oséias olha para a nação e diz: olha, eu tenho uma receita que funciona. Eu tenho uma receita que Abraão participou e funcionou. Eu tenho uma receita que Isaac praticou e funcionou. Eu tenho uma receita que José praticou e funcionou. Eu tenho uma receita que a nossa nação pratica ao longo da sua história e ela sempre funciona. E se nós resolvermos praticá-la novamente, ela vai trazer um resultado poderoso. As irmãs têm essa habilidade. Normalmente elas querem construir alguma coisa, fazer um bolo, fazer alguma comida, alguma receita nova, e elas seguem na risca o que está anotado no papel. Dificilmente vai dar errado. Se manda um homem fazer, às vezes ele é meio desligado com algumas questões, e na receita diz: coloque 2 ovos, ele coloca 1, para que 2? Sempre contesta. Coloca meia xícara de leite, mas meia xícara, coloca logo um copo, vai render mais, aleluia. E ele vai fazendo a sua receita, e ele olha e diz: isso aqui de qualquer jeito vai funcionar, depois eu levo no forno, ligo o forno e vai crescer esse bolo. E quando ele tira a sua receita do forno, ele dá uma olhada e vê que a cara não está muito boa, e compara a receita que mandaram para ele. Diz: não pode, eu não nasci para fazer bolo, eu não fui chamado para esse negócio. E às vezes não é por causa disso que não funcionou, é porque ele quebrou princípios, é porque ele não manteve o padrão estabelecido por Deus. E Deus olha para Joel e manda Joel dizer ao povo: olha, eu tenho uma receitinha para as coisas voltarem a acontecer como era. Vocês precisam voltar a jejuar, vocês precisam voltar a se vestir de panos de pranto e comparecer diante da minha presença. Vocês precisam voltar a orar e falar comigo. Eu ouvirei do céu, soprarei um vento e mandarei essa tribulação para bem longe. Nós, nos dias atuais, podemos cantar as canções modernas como foi cantada, muito linda, e Deus falou conosco, mas a receita para o avivamento aonde ainda continua a mesma. A receita para um jovem ser batizado com o Espírito Santo ainda continua a mesma. O manual que começou em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, e faz parte da promessa dada por Joel, ainda é a mesma receita que Deus deseja aplicar na minha vida e na sua vida. Essa noite Deus está dizendo: para de pensar que para mim derramar o meu poder na sua vida, você precisa fazer coisas extraordinárias para mim. Isso é um conceito antibíblico. O conceito bíblico é: você poderia esse dia ter ficado com a boca fechada,
parada. Você poderia esse dia ter orado uns 30 minutos, e eu tenho absoluta certeza que Deus pegaria o teu jejum, que Deus pegaria a tua oração, e quando você entrasse no santuário, Deus colocaria a mão nesse projeto, e Deus ia começar a mexer, Deus ia começar a mexer os elementos, e quando você menos imaginasse, o fervor pentecostal ia começar a crescer na sua vida, e daqui a pouco aquele crente murchinho, aquele crente desanimado ia se tornar um gigante para a glória e para o louvor do nome do Senhor, porque se nós fizermos a receita que Deus deu, a sua obra será sempre uma obra grande e avante. Nós temos que combater contra os exércitos inimigos, nós temos que nos preparar para a vinda do Senhor, e nós precisamos se juntar para santificar. O Joel olha e diz assim: olha, só que a palavra que eu tenho não funciona só para um hebreu, não funciona só para um israelita, é a nação que está vivendo esse período de adversidade, é toda a terra que está assolada. O que Deus quer fazer não é só na vida do pregador, não é só na vida dos líderes, do pastor de vocês, que é uma bênção, na vida do corpo ministerial, na vida de algumas pessoas selecionadas, não. Deus, através de Joel, estava dizendo: ajunta a nação, mas não ajunta para reclamar, não ajunta a nação para olhar para os gafanhotos, não ajunta a nação para olhar para a pandemia, vamos usar nos dias atuais, não ajunta a igreja para olhar para aqueles que não querem fazer as coisas certas, não reúne o povo para reclamar das coisas, não, reúne o povo para se santificar, para separar, para estar em relacionamento profundo com Deus. Deus está dizendo essa noite a sua igreja, Ele nos ajuntou aqui para nos santificar, e se eu estou entendendo o que Deus está fazendo, deveria ter pelo menos algumas coisas na vida dos que são santificados. Vamos lá, a primeira coisa que deveria ter é gratidão. Alguém que é ajuntado por Deus para viver o processo de renovação espiritual nesses últimos dias, deveria, no meio desses 7 bilhões que existem na terra, ser muito grato a Deus, porque eu tenho absoluta certeza, meu irmão, sem falsa modéstia, que tem muita gente melhor do que a gente aí, ó, que Deus poderia estar usando em coisas maiores, mas Deus gostou de você, Deus amou você, Deus escolheu você, Deus desejou você. Então essa noite, ao se juntar para esse propósito, deveria ter em você gratidão. E se a gratidão se transforma em música, Joel diz: vocês transformam então o choro em pranto e a música em júbilo. Aí Deus ouvirá do céu e dirá assim: olha, eles se juntaram em pranto porque não aceitam a frieza espiritual, eles não querem a frieza espiritual, eles não querem uma igreja apagada. Aí eles se juntaram em pranto, eles se juntaram em clamor, mas agora eles estão jubilosos, porque entende que o que eles praticaram vai funcionar. Aí Deus vai agir do céu e vai começar a mover no nosso meio, nessa noite e neste momento. Deus está dizendo: olha, se vocês desejarem no ajuntamento se reservar exclusivamente para mim, eu então vou me revelar exclusivamente para vocês. Aí note que Joel para de ver gafanhoto, Joel para de ver crise, Joel para de ver tristeza, Joel para de ver derrota, Joel para de ver coisa sendo arrancada, e Joel começa a ver o Espírito sendo derramado sobre Israel e sobre aqueles que desejam nesses últimos dias. Essa noite Deus está dizendo a mim, Deus está dizendo a você: o que é que você veio fazer aqui essa noite? Você veio olhar para a crise? Você está aqui essa noite pensando nas adversidades? Ou essa noite você se ajuntou aqui para ver o Espírito sendo derramado sobre a tua vida e sobre a vida dos jovens? Se você
crer nisso, olha o que acontece. Joel então olha e diz assim: Israel, eu vou dizer uma palavra para vocês. Sabe qual é a palavra? Se vocês entenderem que o Espírito frutifica, vocês não vão olhar mais para o que foi pelas derrotas, vocês não olharão mais para o que foi roubado, para o que vocês não alcançaram. Olha a dinâmica de Deus. Deus poderia soprar um vento, mandar os gafanhotos embora e fazer a terra brotar. Deus não faz assim. Deus começa a frutificar pela vida da nação. O meu resultado de vida frutífera lá fora depende da minha vida frutífera de forma espiritual. Deus não abrirá mão disso. Você quer uma carreira profissional abençoada? Então você tem que ter uma vida espiritual abençoada. Você quer um casamento abençoado? Então você vai ter que ter uma vida espiritual abençoada. O Joel olha e Deus diz a ele: diz ao povo que se o povo entender a dinâmica do Espírito, as coisas vão mudar. Esse avivamento vai trazer algumas coisas que Israel está desejosa por receber. A primeira coisa é um vinho novo, aleluia. Deus estava dizendo a Israel que a tristeza do momento seria substituído pela alegria da sua nova manifestação. Essa noite eu quero dizer para você que talvez você está andando com um vinho velho, um vinho envelhecido. Lá no mundo isso funciona. Na igreja o vinho tem que ser novo. Aqui na igreja é uma vida de novidade de vida. Talvez há muito tempo você está andando só com uma reservinha de vinho, e essa noite o Senhor manda te dizer: não, meu querido, não, minha querida, essa noite é noite de vinho novo. Essa noite é noite aonde o Senhor irá derramar um vinho novo no sentido espiritual sobre a nossa vida e sobre aqueles que creem. Não só um vinho novo, mas também um trigo novo. Por quê? Porque trigo fala de pão, trigo fala de um alimento que está sendo preparado, e a das maiores indagações nossa é pensar nas coisas, às vezes que nos alimentam, a nossa preocupação diária com o que vamos comer. E o Senhor está dizendo: o Espírito e o avivamento, ele suplanta essas preocupações. Haverá um trigo novo. Isso significa dizer que o que você vai plantar a partir dessa noite não será mais consumido pelos gafanhotos dessa vida. Deus está dizendo a você essa noite: tem uma lavoura nova sendo formada, porque o Espírito está sendo derramado essa noite sobre a nossa vida. Mas ele também vai além. Olha, ele diz que haverá um azeite novo. Isso significa que Israel estava longe de Deus, pensando nas coisas da vida. E quantas das vezes nós estamos assim? Deus está no centro, mas nós estamos longe, pensando nas atividades da vida, e não tem como se aproximar. Por quê? Porque se não tiver azeite, os utensílios não podem comparecer diante do Senhor. Os utensílios, eles eram consagrados, ungidos com azeite, e poderiam ser usados nas mãos do Senhor. O Senhor está dizendo essa noite que essa promessa também diz que há um azeite sendo derramado essa noite. Mas não é só para te ungir, não, meu irmão. É para fazer a chama do Espírito queimar na tua vida e na vida da tua família. Você crê e pode dar um glória a Deus essa noite. Isso significa que se houver vinho, se houver trigo e se houver azeite, haverá uma mesa. Você se lembra? Jesus nunca sentou em uma mesa que não tivesse pão, que não tivesse azeite, que não tivesse vinho. Uma vez esqueceram do azeite. Você se lembra? É lá no endereço da casa de Jairo, o ex-leproso, tá todo mundo lá, e a Bíblia vai dizer pra gente que tá Marta, Maria, na casa de
Simão, melhor dizendo, o ex-leproso. Está todo mundo na festa. Jesus já havia comido, eles já haviam comido, e de repente já tinham tomado vinho, já tinham comido pão, mas o azeite ainda não havia comparecido. Até que uma mulher, pastor, aleluia, dessas mulheres crentes, dessas mulheres serva de Deus, apareceu com um vasinho de alabastro, com um nardo de perfume puro. E ela observou: olha, eu estou andando com o mestre há uns 3 anos, e eu observo que sempre onde Jesus está, tem vinho, tem pão, às vezes ele multiplica o peixe, mas eu vi que ninguém se preocupou com óleo, com azeite. Esse culto parece que está meio incompleto. Então eu vou tomar uma atitude, eu vou quebrar o que eu trouxe e vou derramar ao pé dele e vou perfumar a casa. A Bíblia diz que quando o azeite foi derramado, a casa se encheu de um bom perfume e o povo começou a reclamar do perfume. Eu já vi gente reclamar de alguém que está cheirando mal, mas eu não consigo entender um crente que reclama do outro crente que está cheirando a espírito, que está cheirando a óleo, que está cheirando a unção. Ele senta do lado, o irmão está no terra, está no manto, ele diz: mas para que isso? Para que bater o pé? Para que dar um brado? Para que gritar? Às vezes eu não gosto, irmão, aleluia, de sentar em pessoas muito caladas, eu respeito, mas eu gosto do agito, com todo respeito. Olha só, eu gosto do movimento pentecostal, eu fui formado no movimento pentecostal, e bastou o azeite ser derramado e começou o movimento na casa, e começaram a contar: olha, esse dinheiro poderia atender muita gente, olha, deixa eu fazer um cálculo, isso é desperdício, não poderia dar só uma gotinha. Não, no culto que Jesus está, não tem gotinha, meu irmão, ou o azeite é derramado de forma plena, ou ele não derrama o azeite. Aí Jesus para e diz: epa, para, não censure a mulher, não fale contra ela. Esse culto aqui será contado aonde esse evangelho for pregado. Se aquela mulher não quebra o vaso e derrama o azeite, a sua história nunca chegaria até nós. Essa noite Jesus está dizendo que ele está não quebrando o teu vaso, mas ele está derramando no teu vaso um azeite especial essa noite, para você poder participar com alegria. E não se preocupe, meu querido, se alguém que estiver do teu lado olhar para o teu culto e dizer: mas para que esse desperdício? Não é para Jesus. Vocês não fizeram essa camiseta para Jesus, vocês não me convidaram aqui porque vocês sabem que eu falo de Jesus, vocês não convidaram o cantor porque sabem que ele canta para Jesus, vocês não prepararam esse evento porque é para Jesus. E se é para Jesus, essa noite a gente não pode ficar calado neste lugar, precisa haver adoração. Levante a tua mão. Arai chome cantarabacai, Ilibique staramandai chobe cantarabacai, ele me cantorobe dibida barabacai, erebeste mene me cantarabacaba dabadai, elebe queberebe da barabacai, ele me estou me cantarabacai, elebe reberaba da barabacai. Essa noite é um azeite sendo derramado. Essa noite é uma presença sendo derramada aqui essa noite. Ele me cai turibique para